Hoje, o Sul em Rotas está deixando para trás as ruas tranquilas de Ibirama e voltando ao caminho que nos trouxe até aqui, a BR-470, por onde seguiremos viagem pelo Alto Vale do Itajaí. No episódio anterior, deixamos por alguns instantes o ritmo da rodovia para conhecer mais de perto a capital catarinense do turismo de aventura, uma cidade cercada por rios e paisagens que ajudam a revelar a essência dessa região de Santa Catarina. Agora, retomamos nosso caminho e seguiremos pela BR-470, acompanhando o Vale do Itajaí, passando por Lontras e avançando em direção a Rio do Sul, percorrendo um dos trechos mais importantes do Alto Vale Catarinense. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito e juntos seguimos em mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina, sempre guiados por um olhar documental, contemplativo e atento aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos durante a viagem. E se faz sentido para você viajar assim, observando a paisagem sem pressa e descobrindo as histórias escondidas entre as estradas e cidades do interior, o nosso convite de hoje é muito simples. Acomode-se, aproveite a paisagem e venha viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Pouco a pouco, Ibirama vai ficando para trás e a paisagem urbana cede espaço novamente aos cenários naturais que caracterizam o Alto Vale, em costas cobertas pela Mata Atlântica, pequenas propriedades rurais e rios sinuosos que acompanham nosso percurso quase o tempo todo. Seguimos paralelos ao nosso conhecido rio Itajaiaçu, considerado um dos principais rios catarinense e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das cidades que surgiram ao longo deste vale. Foi justamente acompanhando suas margens que estradas, ferrovias, comunidades e centros urbanos se estabeleceram ao longo de mais de um século de ocupação do interior catarinense. E é seguindo neste corredor natural que logo nos aproximamos de Lontras, nossa próxima referência ao longo da viagem.
E neste momento estamos passando por Lontras, mais uma das cidades que compõem o Alto Vale do Itajaí. Com pouco mais de 13 mil habitantes, o município tem sua história ligada à colonização europeia, à agricultura e ao desenvolvimento impulsionado pelos trilhos da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Talvez o que mais desperte curiosidade em quem passa por aqui seja justamente o nome da cidade. Lontras recebeu essa denominação por causa da presença frequente desses animais nas águas limpas dos rios da região durante os primeiros anos de ocupação do vale. A lontra, um mamífero semiaquático conhecido por sua habilidade na pesca e por viver em ambientes preservados, era uma presença comum nos cursos d'água locais, tornando-se uma referência natural para identificar o lugar. E fica aqui também um pequeno spoiler dos próximos capítulos. Hoje estamos apenas atravessando Lontras pela BR-470, acompanhando a cidade pelas margens da rodovia. Mas no retorno para nossa casa, em Indaial, deixaremos novamente a estrada principal por alguns instantes para conhecermos mais de perto suas ruas, avenidas e um pouco da atmosfera dessa cidade do Alto Vale. Portanto, esta é apenas uma passagem rápida. Em breve voltaremos para descobrir aquilo que normalmente permanece escondido para quem segue viagem sem sair da rodovia. E seguimos, pois logo adiante está Rio do Sul. Acompanhe! Enquanto avançamos rumo a Rio do Sul, vale observar como o relevo se torna cada vez mais presente na paisagem. As encostas próximas à rodovia formam um cenário que combina a natureza exuberante, atividade econômica e a tranquilidade típica das cidades do interior. Uma paisagem característica do Alto Vale do Itajaí, onde rios e cidades parecem compartilhar o mesmo espaço em perfeita harmonia. E é acompanhando essas paisagens que seguimos viagem, porque aqui no sul em Rotas, cada quilômetro tem uma história para contar e muitas vezes é justamente entre um destino e outro que encontramos os cenários mais interessantes da jornada. Atenção, radar fixo, velocidade 80.
Chegamos a Rio do Sul, considerada a principal cidade do Alto Vale do Itajaí e um dos mais importantes centros econômicos, comerciais e de serviços do interior catarinense. Localizada no encontro dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, a cidade exerce um papel de referência para dezenas de municípios da região, concentrando comércio, educação, saúde e diversos serviços que atendem grande parte do Alto Vale. E logo à frente surge também uma presença bastante familiar para quem percorre as rodovias federais brasileiras. Às margens da BR-470 está a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo monitoramento e pela segurança de um dos trechos mais movimentados dessa importante ligação entre o litoral e o interior de Santa Catarina. Um ponto que acaba se tornando uma referência para milhares de motoristas que passam diariamente por Rio do Sul. Acompanhe, porque mais adiante vamos mostrar exatamente onde deixamos a Serra do Tucano, na cidade vizinha de Presidente Getúlio, para acessar esta rodovia. Mais um trecho especial dessa viagem, carregado de histórias, paisagens e conexões que ajudam a contar a identidade do Alto Vale do Itajaí. Vamos lá?
foi justamente por este acesso em um episódio anterior que deixamos a Serra do Tucano e reencontramos a BR-470 para seguir viagem pelo Alto Vale, uma estrada que revela um lado pouco conhecido de Santa Catarina. E se você ainda não assistiu a este capítulo da viagem, o card está aparecendo agora na sua tela. Vale a pena conferir esse trajeto e descobrir os cenários que encontramos antes de chegar até aqui. E seguindo em frente, os sinais da presença urbana vão se tornando cada vez mais evidentes. À nossa frente surge o trevo de acesso ao centro de Rio do Sul. Para quem chega pela rodovia, este é um dos principais pontos de entrada da cidade. A partir daqui, pouco a pouco deixamos para trás as paisagens mais rurais do vale e começamos a perceber uma dinâmica urbana mais intensa, característica da principal cidade do Alto Vale. Ao longo deste percurso, deixamos para trás as ruas tranquilas de Ibirama, acompanhamos as paisagens moldadas pelo rio Itajaiaçu, passamos por Lontras e seguimos observando como a natureza, a história e o cotidiano continuam caminhando lado a lado nesta região do interior catarinense. Uma viagem relativamente curta em distância, mas rica em detalhes que ajudam a compreender melhor a identidade do Alto Vale e a forma como seus rios, estradas e cidades se conectam. E a jornada continua. Você poderá acompanhar nossa viagem por Rio do Sul através do card fixado e seguir na nossa companhia pelos caminhos que conduzem essa jornada de volta ao Vale Europeu Catarinense. Se este passeio fez sentido para você, fica o convite para continuar viajando conosco pelos cenários, histórias e paisagens do sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por sua companhia em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como os rios do Alto Vale seguem avançando, conectando cidades e moldando paisagens ao longo do caminho, a vida também encontra seu curso quando seguimos em frente, respeitando o tempo de cada etapa da jornada. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!